Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Vamos ver como é que foi essa fase agora em Londres. Vamos verificar aqui o que utilizam de moto em Londres. E tem um helicóptero aqui, vamos lá. Antes da gente falar de Londres, vamos falar do caminho que nós fizemos. Nós saímos de Paris, andamos aí 418 quilômetros, navegou mais 44 quilômetros pelo Canal da Mancha. Bem próximo ali para tomar um ferryboat, nós também visitamos um bunker da Segunda Guerra Mundial no norte da França, chama Ypernix, e foi muito bacana. Depois disso, a gente pegou o ferryboat e atravessou o Canal da Mancha. Canal da Mancha, a travessia do Canal da Mancha, norte da França, né? Ligação para o Reino Unido. Aqui o mar é gelado, águas frias da França, mas hoje está uma temperatura aí mais ou menos de uns, passe uns 30 graus. Então, temperatura elevada, água fria, vaporização, acaba gerando essa névoa no mar. Louco, né? Céu azul, ó, entre nuvens, sim, mas azul. E aí você olha o mar, uma névoa danada. E como é essa questão de dirigir ou pilotar em Londres? A mão invertida. Gente, é muito louco. Numa estrada como essa que vocês estão vendo, 2 faixas para ir e 2 faixas vindo. Nota, vocês estão olhando o ônibus aqui à sua direita, certo? E aí vocês estão pensando, o ônibus está indo na moralzinha, o pessoal está indo na esquerda ali, não tem nada de diferente, é só a via que muda. Não, repara bem, vocês vão notar que o ônibus, na verdade, ele está fazendo uma ultrapassagem. O carro que anda mais lento, ele se mantém à esquerda na pista, e aí para você fazer a ultrapassagem, você muda de faixa para a direita, ultrapassa o veículo pela direita e aí você torna a retornar para a esquerda, porque a faixa de velocidade baixa é a esquerda. Isso numa estrada já dá essa confusão de você olhar e falar, que faixa que eu devo ficar? Se você pegar a faixa da direita e andar devagar, você pode tomar multa, porque essa faixa da direita, ela é para ficar livre, é só para os carros fazerem ultrapassagem. Aliás, isso é uma coisa que é muito séria na Europa. A faixa de velocidade é para você ultrapassar e sair da frente. Não é aqui como no Brasil, que o pessoal pega a faixa da esquerda, apesar da gente ter lei, e se mantém na faixa da esquerda, né? Feito esse comentário, voltando aqui para a situação, eu achei esse negócio muito louco. Quando eu cheguei em Londres, que eu me deparei com esse cenário, com esse translado do ônibus pegando à direita, se mantendo à direita com maior velocidade para fazer ultrapassagem, e retornando para a faixa da esquerda para deixar a direita livre, eu tomei a consciência que eu não estava preparado para pilotar no Reino Unido. Enquanto você está de veículo, enquanto você está num ônibus, num carro, quer queira, quer não, você tem a segurança disso, né? Mas de moto, realmente o negócio é bem mais desafiador. Cheguei a presenciar, assim, algumas motos ultrapassando aqui pela direita o ônibus e tocando, né? Forte. É muito estranho essa ultrapassagem. Isso também se reflete na questão, por exemplo, quando você vai atravessar a rua, você olha, tem faixas com a seta reforçando a posição para onde você tem que olhar. E isso ajuda muito, porque quando você está na rua caminhando, você está sempre olhando para o chão, e aí você se depara com aquela seta, você já olha para o lado certo. Isso ajuda demais. Mas na estrada você não tem essa boiada. Pilotar em Londres, eu acho que a gente precisa chegar na cidade, começar a se ambientar primeiro,
para depois pegar uma moto e sair andando pelo Reino Unido. Andando em Londres, no sabadão, a gente viu muito pouca moto espalhada pela cidade. Eu reparei alguns estacionamentos com entradas subterrâneas, mas Londres tem seu encanto, né? Esses ônibus vermelhos transitando pela cidade, é uma cidade que se movimenta muito, ela tem muito movimento. E detalhe também que o trânsito de Londres é um trânsito bem tranquilo, bem moderado. Mesmo durante a semana, você olha, você não vê grandes engarrafamentos em Londres. Me chamou muita atenção esse aspecto. A cidade realmente ela é muito bem planejada. Lembrando que Londres foi destruída por incêndios, né? Por guerras, por incêndio. Então, Londres teve que se reinventar. É uma cidade que, de modo geral, ela é muito moderna. Quase você não vê prédios antigos em Londres. Londres é uma cidade que é muito bem estruturada, muito bem organizada com a questão do transporte público. Ao contrário das outras cidades, não utiliza muito moto nas vias. O que a gente vê bastante, além de um metrô que funciona muito bem, são essas bikes elétricas, utilizadas por muitas pessoas. Esse tipo de compartilhamento de transporte público ganhou força aqui em Londres. Então a gente vê muita gente andando de bike. Tanto é que vocês olham aí o estacionamento, poucas bikes estão na área. Então você vê muito transporte de bike elétrica. Você vê muito transporte de metrô. Tem umas linhas de metrô aqui que funcionam muito bem. Os ônibus aí de 2 andares que a gente costuma ver, né? Característico de Londres. Mas de modo geral você vê as pessoas andando muito de bike. São pouquíssimos entregadores que utilizam moto aqui. E quando utilizam as motos, para variar, scooter também. A scooter está dominando o mundo. Vamos com mais algumas informações. Quando a gente sai da União Europeia, da França, e vai entrar para o Reino Unido, você tem que fazer o processo de imigração novamente. Para entrar no ferryboat, você tem que fazer a imigração. A imigração acontece do lado francês, no norte da França. Então, para você já entrar no ferryboat, você já tem que passar por ela. Eu presenciei um grupo de lambreteiros que estava atravessando ali o Canal da Mancha. Com certeza ali, além do seu passaporte e toda a documentação da sua estadia, vai ter aí a documentação do seu veículo, né? A carta verde, a sua licença para guiar internacional. Última recomendação em relação à imigração do Reino Unido é que tenha tudo à mão, porque eles são questionadores. E assim, meus queridos, vamos deixando Londres para concluir mais uma etapa da nossa viagem.